Esse é o nosso momento bíblico. Hoje, dia 7 de março de 2026. E nós vamos dar continuidade, que nós estamos lendo Marcos. Então, vou ler o capítulo 13. O fim ainda não chegou. Quando Jesus saiu do templo, um discípulo comentou: Mestre, olha que pedras e que construções. Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Então Pedro, Tiago, João e André lhe disseram em particular: Dize-nos, quando vai acontecer isso? E qual será o sinal de todas essas coisas, que todas essas coisas estarão para acabar? Jesus começou a dizer: Cuidado, para que ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão muita gente. Quando vocês ouvirem falar de guerras e de rumores de guerra, não fiquem assustados. Essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Com efeito, uma nação lutará contra outra e um reino contra outro reino. Haverá terremotos em vários lugares e também haverá fome. Isso será o começo das dores. A coragem do testemunho. Tomem muito cuidado. Entregarão vocês aos tribunais. Vocês serão torturados nas sinagogas. Serão levados diante de governadores e reis por minha causa, para vocês darem testemunho diante deles. Mas antes, a boa notícia deve ser anunciada a todas as nações. Quando conduzirem vocês para serem entregues, não se preocupem com aquilo que vocês deverão dizer. Digam o que vier na mente de vocês nesse momento, porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará seu próprio irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos ficarão contra os pais e os entregarão à morte. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Quem perseverar até o fim será salvo. Estejam prevenidos. Quando vocês virem a abominação da desolação estabelecida no lugar onde não deveria estar, que o leitor entenda, então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para não apanhar coisa alguma dentro de casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Infelizes as mulheres grávidas e aquelas que estiverem amamentando nesses dias. Rezem para que isso não aconteça no inverno, porque nesses dias haverá uma tribulação como nunca houve, desde o início da criação feita por Deus até agora, e nunca mais haverá outra igual. Se o Senhor não abreviasse esses dias, ninguém conseguiria salvar-se. Mas Ele abreviou aqueles dias, por causa dos eleitos que escolheu. Se alguém disser a vocês: aqui está o Messias, ou ele está ali, não acreditem, porque vão aparecer falsos Messias e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. Prestem atenção. Eu estou falando tudo isso para vocês antes que aconteça. A história é o fim dos tempos.
Nesses dias, depois da tribulação, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e os poderes do espaço ficarão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos dos 4 cantos da terra e reunirá as pessoas que Deus escolheu, do extremo da terra ao extremo do céu. Fiquem vigiando. Aprendam, portanto, a parábola da figueira. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Vocês também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que ele está perto, já está às portas. Eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que morra esta geração que agora vive. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Quanto a esse dia e a hora, ninguém sabe nada, nem os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai é quem sabe. Prestem atenção, não fiquem dormindo, porque vocês não sabem quando vai ser o momento. Vai acontecer como a um homem que partiu para o estrangeiro. Ele deixou a casa, distribuiu a tarefa a cada um dos empregados e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiem, portanto, porque vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Pode ser à tarde, à meia-noite, de madrugada ou pelo amanhecer. Se ele vier de repente, não deve encontrá-los dormindo. O que eu digo a vocês, digo a todos, fiquem vigiando. Amém. E aí, meus irmãos, dá para fazer bastante pergunta. Ele fala que nem o filho sabe. Bom, na verdade, assim, ó, ele está querendo salientar bem que é uma coisa que só Deus sabe. Contudo, hoje, o Filho também é Deus, né? Então, certamente ele sabe também. Aliás, é ele que vai vir, né? Então, o Filho que é Jesus sabe sim. E aí, pessoal, tá tudo muito claro? Você... muito bem, né? Na verdade é o seguinte, viu, isso que ele falou, foi no ano, digamos, 33, né? Na época que ele estava ali, ele morreu logo depois, uma semana depois. Então, né, no ano 70 depois de Cristo, Roma invadiu e destruiu, quebrou o templo, derrubou tudo o que eles estavam vendo e não ficou pedra sobre pedra. E aí, né, que ele estava dizendo na verdade, tem duas coisas acontecendo aqui, né? Tem o que ia acontecer com os judeus e tem o final dos tempos. Então, aquela geração ainda ia haver a destruição do templo e aquelas coisas todas. Nesse caso. Quando falou pra gente ficar pronto, aquele cara que sai da própria casa, isso também poderia se referir não só à morte? Claro, certamente, né? É uma coisa que Deus, né, não avisa. Quem disser, eu sei de que vou morrer, não sabe, não. Pode estar chutando e até dar certo. Mas
não sabe porque Deus não avisa para ninguém. Ninguém deve saber o dia de sua morte. É para estar prevenido, né? Que a hora que acontecer, você tem que estar pronto. Prevenido é isso. É estar em dia com a luz, estar realmente cumprindo aquilo que Jesus quer de nós, o amor, a verdade, a justiça, estando preparado. Não importa o dia que acontecer, aquele dia você tem que estar preparado. Então, né, sim, serve para a vida aqui, né, porque em verdade ninguém sabe, né, o dia que Jesus virá. Então, nós teremos que ficar vigiando, porque a nossa morte pode acontecer antes, né? Que mais, meus irmãos? Uma parte aí, não me lembro muito bem, fala sobre correr para as colinas, os montes, eu queria entender melhor sobre isso. Olha, na verdade, daí, isso já se refere, né, à volta de Jesus, quando tocarem as trombetas. E aí, aqueles que não estiverem salvos, que não estiverem preparados, eles vão olhar para o céu e ver Jesus, para saber que é verdade, Ele na sua glória lá em cima. Mas logo a seguir, fecha o céu em nuvens negras e aquelas nuvens vêm para cima deles. Então, né, muitos vão correr, fugir, pedir, né, que o mundo caia em cima deles, os prédios, essas coisas. Agora, tem a parte que se refere à queda do templo, né? Que daí então não era para eles voltar a pegar nada, porque estava lá o inimigo destruindo tudo. Fujam para os campos, para os montes. Aí é a parte da queda do templo. Muito bem, que mais? E a... No momento que nós vivemos agora, Aham. Jesus, quando ela sabe, não deixou de, porém esses sinais, eu acredito que seria desse momento agora, né? Olha, na verdade é o seguinte, né? A grande tribulação, para quem quer saber, que muitos pensam, nós já estamos, não estamos na grande tribulação. Esses dias ele diz aqui, não haverá iguais, e nunca mais. Será realmente a terceira guerra mundial. É quando o homem começar, e ele vai fazer isso sim, para isso ele tem, usar as ogivas nucleares, né, as quais ele vai jogar em cima daqueles que ele julga seus inimigos. E aí, um joga contra o outro, outro contra um, e vai ficar horrível. Que daí ele fala aqui, ó, né? Desde o dia da criação e até agora, nunca mais haverá outro igual, né? Então, ele fala ainda assim, que nesses dias haverá uma tribulação imensa, aonde não vai dar para ver as estrelas do céu, por causa da poluição, da fumaça, vai ter uma radiação horrível pairando. Não existe um muro que separa um país do outro, né, na atmosfera. Então, em verdade, a atmosfera vai, os ventos andam e vai ter muita radiação, toxicidade, vai ser horrível. E aí não vai dar para ver as estrelas. A gente mal vai poder ver o sol, que vai parecer vermelho como sangue. E quando isso acontecer, Jesus descerá. Esse será o principal sinal, porque, em verdade, não teria mais como as pessoas viverem, terem dignidade, e aí
o caos se instalará, será tipo um Mad Max, aquele filme, mais ou menos daquele jeito, as pessoas um agarrando o outro pelo pescoço para pegar o que ele tem, se batendo no escuro, vai faltar energia, vai faltar luz, né? Então vai faltar medicamentos, essas coisas todas. Água, né? Vai ter muito fogo e vai faltar alimentos. Então, tudo isso, né, vai ser a tribulação, que vai ser a consequência dos atos humanos, que é a guerra, a grande insanidade humana, é a guerra, promovida pelo mal. E graças a Deus, né, nós estamos aqui lutando, mas vigiando, estamos olhando os movimentos das guerras, porque o que Jesus fala aqui está acontecendo sim, muitas guerras. Inclusive quando ele fala da figueira, né, sabe que, né, quando vê os ramos brotar e as folhas, né, começam a sair, que o verão está perto. Agora, na verdade, ele já está chegando mesmo, viu? Acho que já estamos no verão. Então, esse negócio está bem complicado, temos que orar e vigiar. Acredito que ainda vai ter mais um tempo, mas eu sei que esse negócio vai complicar, porque já fui avisado pela luz. Então, vamos ficar espertos, né, vigiando e orando, para que tudo passe. Mas, né, a besta está aí. A queda desses templos que ele quis dizer aí também serve para os templos de hoje. Sim, claro, né? E, né, na verdade, né, isso tudo já tem, digamos assim, nós já estamos nas dores, né? Tá doendo, mas ainda não é o parto, que a dor é maior. Mas já estamos nas dores. Então, quando você diz aí, quando Jesus vier, então ele levará os seus escolhidos. Sim. Quem ficar e vai viver essa tribulação. Não. Na verdade, quando Jesus voltar, ele vem para encerrar a tribulação. A tribulação, né, muitos pensam, né, tem algumas correntes de igrejas que informam, né, que os crentes serão arrebatados antes da tribulação. Negativo. Todo ser humano é ser humano. E assim, Jesus voltará uma vez só, para encerrar tudo. Então, ele vem para abreviar esses dias, porque ele diz que ninguém mais se salvaria se esses dias não fossem abreviados. Então, Jesus desce para abreviar esses dias, após a grande tribulação. Porque o planeta vai ficar realmente inabitável. Vai contaminar a terra, a água e o ar de radiação. Complicado. Então, sobre essa questão dos escolhidos por Jesus, seria para ser escolhido talvez a humanidade? Os escolhidos são aqueles que Jesus já decidiu que vai salvar. Ele sabe aqueles que estão interessados nele e que querem se salvar e que estão agindo conforme agrada a ele, né? Então ele já tem os escolhidos. E daí quem estiver jogando bem, né? Por exemplo, assim, nós temos o campeonato brasileiro, começou agora. O time que jogar melhor vai ser o campeão no final, certo? Nós só vamos saber o campeão quando chegar no final. Mas Deus já sabe quem vai ser o campeão. Mas não que ele vai fazer um deles ser campeão, é aquele que jogar melhor, tá entendendo? E assim ele sabe o resultado. Os escolhidos, ele sabe quem vai conseguir. Quais os que jogaram bem o campeonato inteiro, e ele vai levá-los para serem campeões.
Entendeu? Mais alguma pergunta? Então, vamos encerrar. O que eu queria colocar é o seguinte, né? Como ele fala as coisas e elas aconteceram e estão acontecendo e as que ainda não aconteceram vão acontecer. Então, levem fé, acreditem, porque Jesus falando não é humano. O ser humano pode mudar, mas Deus não. Então, o que ele falou é para a gente levar a sério e vigiar. E não achar que guerra é bonito, não achar que poder material de destruir os outros é bonito. Não. Ninguém tem direito de matar ninguém. Tá na lei. Amém. Amém.